Bom dia a todos. Eu sou o professor Danilo Palar Lemos e quero com você nesse momento fazer uma análise e reflexão dentro da proposta da filosofia da linguagem. Quando falamos sobre a filosofia da linguagem, nós estamos falando de um estudo mais consistente no âmbito do desenvolvimento e da aplicação do ser concernente à sua linguagem. Segundo a filosofia da linguagem, a função da análise filosófica da linguagem não vai ser descobrir e explicar o sentido de um trecho do discurso, mas sim descrever o sistema que produz essa significação. Também se faz importante considerar que o ato linguístico ele vai significar a propulsão que irá me conduzir a um estudo empírico da linguagem. Então, a linguagem, ela tem uma significação, ela tem uma oportunização. Podemos ver que Drummond, no ano de 1973, ele vai falar que quando nós nos preocupamos com a análise conceitual de termos problemáticos, aqueles termos que são complexos dentro da linguagem, é quando esta análise ela se apropria e vai envolver dificuldades de âmbito conceitual. Irá se tornar necessário para que se inclusive possa se estabelecer uma forma e uma análise que se deve ter o recurso ao modelo geral de significação. É importante também ressaltar que por esta razão que a teoria do significado ela se torna uma parte fundamental da filosofia. Ela subjaz a todas as demais. Uma outra questão muito importante a ser pensada e considerada, que nessa concepção, consequentemente, nós temos que considerar que qualquer análise conceitual ele irá pressupor uma realidade. E essa realidade se tornará uma teoria da significação, ou seja, uma teoria da linguagem. Com isso, a filosofia vai ter uma tarefa central de uma análise de significação para possibilitar a elucidação do entendimento a partir da linguagem. Então, a linguagem, ela possibilita uma importante fundamentação para a filosofia, no quesito de concepção, no quesito de avaliar o que o outro está projetando, falando, discorrendo, comunicando, através do efeito propulsor da linguagem como elemento que irá divulgar, identificar, expor o seu pensamento. Então, Drummond, ele vai, dentro da teoria da significação, falar que ela não é pura e simplesmente uma investigação sobre a noção do significado, mas na realidade ela vai ter por um objetivo uma descrição de como uma linguagem irá funcionar, inclusive estabelecendo os diversos elementos envolvidos no uso
destas estritas sentenças. Temos que considerar também que ela se tornará uma maneira pela qual nós somos capazes até de compreender, a partir da estrutura da sentença e as diferentes características que nós temos do seu uso. Assim, um problema que é de âmbito filosófico, ele sempre vai trazer uma solução, vai buscar uma análise, uma significação, para que surja com clareza e descreva as diferentes características que são propulsoras das específicas sentenças. Então, a importância filosófica, ela se torna um estudo estrito da linguagem e pode até ser definida pelo fato de que a linguagem ela se torna característica e típica da humanidade. Compreender a linguagem é algo importante para se compreender até a natureza humana. Não tem como compreender a natureza humana se não compreender a linguagem. Se entendemos a filosofia como uma reflexão sobre a atividade e as instituições de âmbito humano, nós temos que considerar uma instância também reflexiva. Reflexiva porque reflete sobre a atividade social, conforme o Habermas defende e defendeu em uma das suas obras no ano de 1970. Então, a análise filosófica da linguagem, ela tem uma importância de âmbito fundamental para até compreendermos toda a atividade humana, já que a comunicação, que é linguística, ela é uma das formas básicas e propulsoras de toda uma atividade. Então, a linguagem ela pode ser entendida desta maneira como constituidora, reguladora da atividade social, tendo em vista a sua função, que ela também é comunicativa, e as características de uma aquisição que vai representar uma dimensão social. Então, nós temos que considerar que há uma explicitação de um caráter e de uma análise filosófica da linguagem a partir de uma filosofia, que é uma atividade de segunda ordem e uma atividade também reflexiva. Nós não vamos definir, para conseguinte, até com o conhecimento substantivo sobre o real, não tendo um objeto próprio, mas um conteúdo específico. Vamos ver também que, nesse sentido, a filosofia vai se constituir uma investigação conceitual. Então, ela se torna uma investigação sobre significados de certos termos que, sobre algumas dificuldades de âmbito conceituais, serão surgidas de maior compreensão da linguagem. Então, nós podemos distinguir que existem dois eixos em relação entre a filosofia e a linguagem. Por um lado, o objetivo propulsor do filósofo, e pelo outro, o ser, que se torna definido como entendimento sobre a linguagem. Então, a sua estrutura, o seu funcionamento, irá visar desfazer alguns mal-entendidos, inclusive, no que se diz respeito ao significado dos termos obscuros e também ambíguos, ou até da mesma compreensão que nós consideramos muitas vezes defeituosa ou superficial, da estrutura que irá funcionar dentro da linguagem e do desenvolvimento e construção da linguagem. Então, nessa perspectiva, é que nós iremos encontrar, muitas das vezes, até embora em algumas circunstâncias, em alguns momentos, maneiras e formas diferentes de se comunicar. Uma das obras do pensador Carnap, ele vai falar que Wittgenstein, o grande filósofo e psicólogo também, filósofo do pensamento, não só
da mente, né? Da filosofia da mente, mas também um dos mentores da psicologia, o Wittgenstein, ele vai dizer que existe o método do filósofo que pode ser caracterizado pelo exame do uso da linguagem, mas também existem as dificuldades que o próprio filósofo vai enfrentar dentro da origem da linguagem. Então ela pode ser compreendida muitas das vezes em termos linguísticos, até resolvidos a partir de um esclarecimento da própria linguagem. E é a partir dessa dupla caracterização da filosofia da linguagem que nós vamos poder, nos interrogar sobre a relação da linguística com este objetivo e este método também filosófico. Então, será a análise do linguista capaz de ser até substituída à do filósofo? É a linguística propulsora de uma metodologia, uma análise estrita e superior que cientificamente se tornará mais rigoroso e empiricamente até mais rico ao do que propõem os filósofos? É a pergunta que propõe, é o questionamento que propõe o Wittgenstein. Então, nós podemos dizer que, tendo em vista a respectiva e o objetivo do método e do progresso até da ciência linguística, o que nós precisamos considerar que a análise linguística ela deve contribuir do ponto de vista do trabalho para se poder avaliar o objetivo de um filósofo a partir do seu pensamento, da sua construção linguística. Então, uma linguística aplicada, ela pode, dessa forma, se tornar uma importante filosofia. E, no entanto, do ponto de vista até teórico, nós vamos considerar que essa, vamos assim, projeção linguística, ela vai ter o objetivo até de reconstruir o sistema das regras e internalizá-las pelo falante, que permite, na sua comunicação, produzir e compreender um número infinito de sentenças que estarão sendo, até segundo o próprio Chomsky vai propor, as muitas questões sobre a linguagem, ou construir as muitas questões sobre a linguagem, formular a linguagem, explicitar a linguagem, contribuir para até uma substituição, uma substancial, investigação da própria linguagem, uma forma linguística, que muitas vezes será importante e será propulsora de um intrínseco conceito e de uma preposição que vai expressar a evidência que trará a relação e será a suposição sobre a natureza da linguagem. Então, dentro dessas propostas e dessas articulações e dentro dessas falas, nós vamos vendo que o linguista, por sua vez, aquele que estuda a linguagem, ele vai ter uma preocupação, um alvo, que é justamente o factual. Vai se tornar o interesse dele, enquanto filósofo, pelas funções da linguagem, vir a aserir e prometer e ordenar as condições segundo a qual os seus atos se tornam praticados independente de uma língua específica, de uma comunicação específica e até de uma linguagem que seja ela coloquial, científica ou empírica. Uma outra questão também que temos que considerar é a progressão dessa linguagem, o desenvolvimento progressivo da linguagem a partir dos realismos que ela se insere no contexto do transitar linguístico. E aí nós vamos ver também que, especificamente, nós devemos nos perguntar como e que base, nos dados limitados e disponíveis,
podemos construir uma linguagem? E como que é admitida a maioria propulsora do pensamento filosófico inserido à linguagem? E como que essa linguagem ela surge dentro da psicologia como estudo da mente e estudo da emotividade do ser? Então, dentro de um olhar até behaviorista, né, o empirismo e o associacionismo, tá? O empirismo e o empirismo e o associacionismo, eles vão remontar a Hume, no sentido até de definições conceituais que vão permanecer em alguns problemas de âmbito filosófico, inclusive até para nos possibilitar centrais de uso e de entendimento de sistemas filosóficos que vão proporcionar uma visão do ente, uma visão do seu pensamento, uma visão do seu interior, dentro do transitar investigativo e plural da sua mente. Então, nessa história, nesse desenvolvimento, nesse transitar das investigações humanas a partir da linguagem, surge, né, todo um contexto planetário de comunicação e de inter-relação do ser através da linguagem, com seus fenômenos linguísticos, com suas características próprias e com as suas identificações que vão além do projetar e do pensar. Então, o ponto central desse projeto de análise filosófica da linguagem ordinária, ela se torna a tentativa de fundar um desenvolvimento, tá? Sobre o quê? Sobre justamente uma base necessária e também um núcleo desta base, precisamente a linguagem dentro de um uso ordinário. Então, o problema filosófico ela vai se tratar e vai se inserir dentro de uma análise de um uso ordinário de alguns termos e expressões que se relacionam na comunicação. E essa análise linguística vai fazer um apelo à compreensão da linguagem para que os falantes possam possuir uma parte da intersubjetividade do significado nessa comunicação linguística propulsora da linguagem do ser. Então essa foi a nossa exposição, a nossa fala, o nosso discorrer, o nosso diálogo sobre a linguagem e a filosofia da linguagem. Agora, se você quer conhecer mais, se você quer alcançar mais entendimento sobre esses assuntos e outros dentro da linguagem, da hermenêutica, do pensar, aí eu te convido a vir fazer uma aula e um curso de hermenêutica filosófica comigo, certo? Entre em contato, vou passar aqui e vou colocar também na tela o meu número de contato para você poder estar contactando e poder se tornar um aluno de hermenêutica filosófica comigo. Obrigado a todos e espero vocês.